A origem dos conflitos entre árabes e israelenses está diretamente relacionada com o surgimento do sionismo no final do século XIX. Sionismo é um termo que deriva da palavra hebraica Tzion, Sião, que significa cume, lugar elevado ou monte. Sião é uma das colinas próximas a Jerusalém, que foi conquistada pelo rei Davi e é considerado um dos lugares sagrados das 3 religiões abraâmicas, cristianismo, judaísmo e islamismo. Criado no fim do século XIX, o sionismo foi um movimento nacionalista judaico que tinha por objetivo central a defesa da formação de uma nação judaica, bem como a criação do Estado judeu, ou Eretz Israel, isto é, a Terra de Israel. O sionismo teve origem em 1896, a partir de um livro publicado por um jornalista húngaro que se chamava Theodor Herzl. Esse livro chamava-se O Estado Judeu e defendia a ideia da criação de um Estado para os judeus. O sionismo surgiu no auge dos nacionalismos europeus, do final do século XIX, e foi uma resposta ao antissemitismo, que era o ódio e aversão aos judeus, que ganhava força na Europa, especialmente no leste europeu. A partir daí, formou-se uma série de organizações sionistas, que passaram a defender politicamente a formação desse Estado judeu, e começou-se a investigar a possibilidade de que esse Estado surgisse na Palestina. O conflito árabe-israelense é um longo conflito no Oriente Médio. Ocorre desde o fim do século XIX, tendo se tornado um assunto de importância em nível internacional a partir do colapso do Império Otomano. Os marcos importantes para o desenrolar desse conflito foram a autodeterminação do Estado de Israel e o relacionamento deste último Estado com seus vizinhos árabes, especialmente em relação ao povo palestino, por reivindicarem as mesmas terras. O conflito teve como resultado 2 intifadas, que eram os levantamentos populares, e o começo de pelo menos 5 guerras de dimensões maiores, e um número significante de conflitos armados de menores dimensões. Desde o final do século XIX, grupos de judeus, incentivados por líderes como Theodor Herzl, começaram a adquirir terras na Palestina. Ali fundaram diversas colônias agrícolas, tendo como objetivo estabelecer um Estado judeu independente na região. Fugindo do terror nazista durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus migraram para a Palestina. Terminada a guerra, a opinião pública mundial estava abalada diante da morte de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas, aproximadamente 1/3 da população judaica no mundo. Esse impacto contribuiu para que fosse aprovada pela ONU a criação de um Estado judeu na Palestina, em 29 de novembro de 1947. A decisão previa também fundar um Estado árabe palestino na região. Entretanto, o Estado árabe palestino nunca chegou a existir devido a conflitos com os judeus. Com base na decisão da ONU, o líder judeu David Ben-Gurion proclamou a criação do Estado de Israel, em maio de 1948. Desde então, milhares de judeus de todas as partes do mundo migraram para Israel, o que provocou choques com a população árabe que habitava a região e discordava da criação do Estado de Israel. Iniciou-se então a longa série de conflitos entre árabes e israelenses. As lideranças de Israel, apoiadas pelos sucessivos governos dos Estados Unidos, aproveitaram-se desses confrontos armados para expandir o território israelense, expulsando os árabes da região. Expulsos de seu território, os palestinos espalharam-se pelos países árabes vizinhos e passaram a reivindicar o direito a uma pátria. As lutas entre árabes e israelenses tiveram momentos dramáticos, marcados pelo ódio extremista de organizações guerrilheiras palestinas, como, por exemplo, o assassinato de atletas judeus nas Olimpíadas de Munique, em 1972. Por sua vez, os israelenses também promoveram ações brutais contra seus opositores, como o massacre em campos de refugiados de Sabra e Shatila, no sul do Líbano. Em 1964, os palestinos fundaram a Organização para a Libertação da Palestina, conhecida como OLP,
que tinha Yasser Arafat como um dos mais destacados líderes. A partir de 1974, ano em que foi à ONU como presidente da OLP, Arafat começou a buscar o apoio internacional para a formação de um Estado palestino. Em 13 de setembro de 1993, tendo como mediador o presidente norte-americano Bill Clinton, Arafat e o primeiro-ministro israelense Isaac Rabin assinaram o primeiro acordo de paz, que representou o início das negociações entre os dois povos. 2 anos mais tarde, em 4 de novembro de 1995, Isaac Rabin foi assassinado por um extremista judeu que se opunha aos acordos de paz com os palestinos. Desde então, a luta dos palestinos, conhecida como Intifada, vem sendo combatida pelos israelenses. O processo marcado por avanços e retrocessos, acordos firmados e não cumpridos, ataques suicidas e massacres de civis, adentrou o século XXI, sem perspectiva de encerramento. Após a morte de Arafat, em novembro de 2004, Mahmoud Abbas foi eleito presidente da Autoridade Nacional Palestina, o que abriu novas chances de negociação de paz na região. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouquinho o que é o conflito árabe-israelense. Só lembrando que esse conflito é muito mais complexo do que isso que foi falado no vídeo. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.